Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal. Deus continue te abençoando de uma maneira tremenda e especial. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais da porção da Palavra de Deus e trazendo aí mais uma síntese, de mais uma doutrina que é revelada pelo Espírito de Deus ao nosso coração por meio das Escrituras. Hoje nós vamos falar especificamente acerca da pessoa de Cristo Jesus. Doutrina essa que é chamada na teologia como Cristologia. Nós estaremos aí falando de maneira sucinta, bem rápida, acerca da pessoa de Cristo, e as verdades que são ensinadas, como Cristo é apresentado nas Escrituras, ao meu e ao seu coração. Desde já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que é novo por aqui, não quero te pedir em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, deixe aí o seu comentário, o seu like, é muito importante para a gente, divulgue o nosso canal, comente, compartilhe ele com demais pessoas, para que assim possa alcançar mais pessoas, e o YouTube também pode entender que esse vídeo tem sido relevante na vida de alguém, e ele também estará aí também indicando a outras pessoas também. Que Deus e Cristo te abençoe tremendamente, em nome do Senhor Jesus. Nos 2 vídeos passados falamos um pouco da doutrina sobre as Escrituras, a doutrina das Escrituras, comumente chamada de Bibliologia, que é o estudo a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Falamos também um pouco sobre a teontologia, que é aí o estudo sobre a pessoa de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer por meio das Escrituras. E hoje, nosso terceiro vídeo aí dessa série de doutrinas fundamentais, vamos falar aí sobre Cristologia. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, e o versículo 1 diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E olha o versículo 21. E dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Um texto muito conhecido, quando o anjo se apresenta ali a Maria, a José, trazendo ali o nascimento de Jesus, quando Maria, sua mãe, estava ali desposada com José, antes de se ajuntarem. A Bíblia diz que se achou ali ter concebido do Espírito Santo, e José, como sendo um homem justo, não querendo difamá-la, ele quer deixá-la em secreto, ir embora, deixar ela. Então, pensando nele isso, o anjo aparece e fala com ele, para que ele possa receber a Maria, porque o que dela é gerado é fruto do Espírito Santo, e fala com ele que o nome que ele vai dar a essa criança é Jesus, e já está ali identificando qual é a missão, qual é o propósito, porque todo nome está ligado a um propósito, a um destino de vida, e vai dizer também que tudo o que aconteceu foi para que se cumprisse as Escrituras, o que foi dito lá pelo profeta, que a virgem conceberá, dará à luz ao filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então José, despertando do sono, ele então vai receber Maria como sua mulher, e não vai conhecer ela até o dia que ela dá à luz a Jesus, ali o primogênito, o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo. E a nossa conversa, eu quero indicar para os irmãos aqui, como temos feito, alguns livros que tratam a respeito da doutrina de Cristo. Um livro muito interessante, muito bom de ler, é esse livro aqui, A Vida de Cristo, é um estudo sobre a pessoa e o ministério de Jesus. O autor, aqui em memória ali, faleceu um grande mestre na palavra, Severino Pedro da Silva, da editora CPAD. Um outro livro também muito interessante é A Vida Terrena de Jesus, de Armando Chaves Cohen, também da CPAD. Mas também quero indicar um outro também muito interessante também, de um grande autor, de um grande mestre na palavra, que é esse aqui, Cristologia, a Doutrina de Jesus Cristo, de Ezequias Soares. Esse já é da editora Agnus, E também tem esse aqui também, muito interessante também, muito vasto, de um mestre também na palavra, que é esse aqui, Jesus pela ótica do Oriente Médio,
né, o Estudos Culturais sobre os Evangelhos, de Kenneth Bailey, né, um estudo muito interessante também, um livro muito bom de se ler, e também esse aqui, né, Cristologia do Novo Testamento, de Oscar Cullmann, né, também da editora aí Hagnus, né, com certeza que vai servir de grande valia para os irmãos não vão se decepcionar com essas leituras, né, uma leitura muito interessante, muito boa a respeito da pessoa de Cristo, nosso Senhor, né. Vamos ver aqui o que nós temos para falar. Nós temos aqui toda uma sequência, um esboço do que vamos falar, em nome de Jesus, né. Primeiramente eu quero aqui, né, destacar, quero aqui anunciar aqui uma declaração, né, ali de Calcedônia, no ano 451, que fala a respeito da doutrina de Cristo, né, da cristologia, que ele diz assim, né, fiéis aos santos padres aqui no contexto, né, dos pais da igreja, né, do período segundo, terceiro, né, século, que eles entendiam já, né, sobre a pessoa de Cristo, já estava bem definido sobre o que era a pessoa de Cristo, né, fiéis aos santos padres, ou seja, aos teólogos que passaram antes, né, do Concílio de Calcedônia, né, todos nós, perfeitamente unânimes, né, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, né, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando, é claro, o pecado. É uma definição aí, né, do Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano 451 da era cristã, depois de Cristo, né. A figura de Jesus de Nazaré, ela é sem dúvida aí a mais notável de toda a história da pessoa de Jesus Cristo, né. Sua grandeza, porém, né, estimulou a mente humana a criar o quê? Diferentes conceitos, teorias acerca do filho do carpinteiro, né, que com sua mensagem e obra mudou aí, né, o mundo inteiro, literalmente, na verdade. Foi assim que filosofias e seitas estranhas surgiram ao longo dos séculos, fazendo ousadas asseverações sobre Jesus, né, muitas vezes desprezando o que ele próprio disse de si mesmo, né, ou que os seus discípulos, né, afirmaram acerca dele nas Escrituras, né. A proliferação dessas seitas e dessas teorias afastou muitas pessoas da verdade acerca de Cristo proclamado pela igreja, né, com base no testemunho da Bíblia. E essa verdade, ela consiste basicamente da afirmação de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é o Deus homem, ele é impecável, né, que morreu em lugar do ser humano, no meu e no seu lugar ali na cruz do Calvário, a fim de que, pelo seu sacrifício, seu sangue derramado, eu e você, né, o homem em geral, recebesse o quê? A remissão dos seus pecados, né. Nós, como cristãos, nós cremos ainda que Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, né, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está vivo, né, está sentado, né, está sustentando o universo com suas mãos poderosas, intercedendo ao nosso favor e aguardando aí, né, a chegada do dia fixado aí para a sua volta, esse grandioso dia do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, né. Nós, cristãos, nós ensinamos o quê? Que as pessoas elas devem abandonar os seus conceitos errados, né, que as seitas, as filosofias criaram sobre o Filho de Deus, né. E então, o que? Acolher a cristologia ortodoxa, fundamentada aqui nas Escrituras, né. Isso porque aquilo que o homem pensa acerca de Jesus Cristo é de máxima importância, tanto para a vida presente como também para a vida futura, né. Na verdade, a Bíblia toda, né, ela deixa claro que de uma pessoa crer e não crer em Cristo, conforme pregado pelos apóstolos da Bíblia, é um fator aí determinante o quê? Do lugar onde se passará a eternidade. Porque a pessoa não crer em Cristo, ela está o quê? Condenada, né? Ela já está condenada porque não crê no único Filho de Deus. Então, ou seja, não crer em Cristo também é um pecado que não tem perdão, né? Apesar sobre a pessoa de Cristo, né, Jesus Cristo ele é o Deus homem, né? Isso significa que ele tem uma dupla natureza, tem duas naturezas, né? Ele tem a natureza humana e a natureza divina. E no decorrer dos séculos, né, muitos teólogos, né, se reuniram para discutir esse assunto,
né? Os principais concílios que tratam desse tema, né, ao tempo da igreja, nós temos o concílio Nós temos o Concílio de Nicéia, né, em 325, né, que defendeu a divindade de Cristo contra o herege Ário, né, de Alexandria, que negava a eternidade de Jesus, que Jesus era eterno. Nós temos o Concílio de Constantinopla, em 381, né, que defendeu a plena humanidade de Jesus contra ali, o herege Apolinário, né, que dizia que em Cristo o Verbo havia tomado o lugar da alma humana. Nós temos também o Concílio de Éfeso, em 431, né, que defendeu a cristologia ortodoxa contra Nestor, né, que defendia a existência de duas pessoas em Cristo, em vez de duas naturezas. E nós temos o que nós lemos, né, o Concílio de Calcedônia, em 451, né, que negou a doutrina de Eutiques, que afirmava que em Cristo as duas naturezas se fundiram numa só, né, mais ou menos conhecido como monofisismo. Então nós vemos aí esses 4 concílios muito importantes na história da igreja, todos eles aí, né, de passagem aí do século III para o século IV. Foi um ambiente, né, onde se perpetuou muitas heresias a respeito da pessoa de Cristo, né? Muita coisa errada apareceu aí, muitos conceitos errados, né, influenciado pelo gnosticismo, pelo helenismo da época, mas Deus levantou esses homens, né, para ali de alguma forma poder sistematizar essa doutrina para a gente, e hoje nós temos ela como temos aí para defender aí acerca da doutrina de Cristo Jesus, né? Então, sobre a luz da Bíblia, os teólogos reunidos, né, nesses concílios, eles concluíram que Jesus Cristo ele é perfeitamente humano e plenamente divino, né, sendo que essas duas naturezas estão aí presentes em uma só pessoa. Isso é uma questão de fé, né? Nós cremos nisso e a Bíblia ensina isso para a gente, nós cremos assim, né? E isso na teologia é conhecido como, né, a união hipostática, né? A união hipostática, as duas naturezas, né, em uma só pessoa, né? Então este é um dos grandes mistérios da fé cristã, né, e de conformidade com Mateus capítulo 16, né, é necessário que a intervenção de Deus para que alguém admita, né, o conceito correto sobre Jesus Cristo. Na verdade, nós vemos que a confissão de Pedro, né, que já Jesus fala que louvava a Deus porque Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. Isso não veio de Pedro, mas foi Deus, o Pai, que aprove revelar isso naquele momento a Pedro, né? E nós temos alguns fatores e textos bíblicos que mostram que Jesus ele é tanto humano como divino. Vamos na Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, nós entendemos um pouquinho como isso se dá, né? Por exemplo, pra você ter ideia, nós temos que a Bíblia ela vai ensinar para nós que ele teve um nascimento humano, né? Mateus 1,18, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus 1,18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo, né? Foi aí um nascimento, né? Uma obra do Espírito Santo gerado nela, né? Então nós temos, né, que teve um nascimento humano, normal, né? Um parto normal, como qualquer outra criança qualquer. A diferença é que foi gerado pelo Espírito Santo, sem junção ali carnal de Maria e de José, né? Também a Bíblia vai dizer que ele veio da descendência de Davi. Evangelho de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Chamará o seu nome Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Isso fala da descendência dele, né? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá o quê? Não terá fim, né? Romanos 1:3 também afirma isso, né? Nasceu segundo a descendência de Davi. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, né? Ele cresceu, se desenvolveu naturalmente, né? Um pouco mais adiante aqui, Lucas capítulo 2, olha comigo Lucas capítulo 2, o versículo 40
E o menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus o que estava sobre ele. Um pouco mais à frente, o versículo 51, 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então você vê que ele desenvolveu naturalmente, né? Ele tem um corpo físico, bem como que uma alma humana, né? Mateus 26, versículo 12. Mateus capítulo 26, versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando o que? Para o meu sepultamento, né? Lucas 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Veja comigo Lucas, capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, né? João 12, 27. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está turbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Para isto é que vim ao mundo. Então você vê que, né, ele tem um corpo físico, como alma e também espírito, né? E também ele era o que? Sujeito às limitações físicas, né? Olha o que diz João 4:6. Volte um pouquinho atrás. Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, naquela passagem quando Jesus passa por Samaria, né? Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E ali ele vai pedir água para a mulher samaritana, né? Lucas, capítulo 22 também. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 44 diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então ele era sujeito às limitações físicas, assim como eu e você. Então nós vemos que Jesus ele teve um parto normal, um nascimento humano, né, era da descendência de Davi, teve um crescimento natural, né, tinha limitações físicas, como acabamos de ver, ele tinha corpo, tinha alma, tinha espírito, né? E nós temos também uma outra prova também, que é a prova aí, a divindade de Jesus, né? Há nomes divinos, né, que são atribuídos a ele. O Evangelho de Atos, o livro de Atos, capítulo 9, Atos 9, 17. Atos 9, 17 diz assim: E Ananias foi, entrou na casa, aqui é quando Ananias vai, né, impor as mãos sobre Saulo, né? E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Então, né, há nomes divinos que são atribuídos ao quê? A Jesus, né? Ele pode ser invocado, adorado como Deus, né? Abre comigo em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nós. Então, ele pode ser invocado, adorado como Deus, né? A ele também são atribuídos o quê? Obras divinas, né? Abra comigo em Colossenses. Só um pouco mais adiante aí, 1º, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, epístola, né, do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, muito conhecido, diz assim, ó:
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, né? Então você vê que a ele são atribuídas o quê? Obras divinas, né? Ele pode perdoar pecados, né? Lembra lá do paralítico de Cafarnaum? Abre comigo lá em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. 4 rapazes vão levar o paralítico deitado numa cama até a casa onde Jesus está pregando. E olha o que diz o versículo 5. A partir do versículo 5 diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Olha só. Aí, olha o que diz o versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, que é Jesus, tem na terra poder para perdoar pecados. Então ele diz ao paralítico, né? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, né? Uma outra coisa interessante também é que ele pode o quê? Dar vida eterna, né? Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, né? O capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Isso, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará o quê? Das minhas mãos, né? Também a Bíblia diz para nós que ele é onipresente, né? Então, afirmações tanto do Antigo Testamento a respeito de Deus são reconhecidas como referentes ao quê? A Jesus Cristo também no Novo Testamento, né? O nome de Jesus ele é associado de maneira especial ao nome de Deus, né? Ao nome de Deus Pai e também o que? Ao Espírito Santo. Olha o que diz Tiago 1:1. Depois de Hebreus, aí vem Tiago. Tiago capítulo 1, e o versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus, aqui é o meu irmão de Jesus, né? E do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o nome de Jesus é o que é associado de maneira especial ao nome de Deus Pai, né? E também ao Espírito Santo, né? As 12 tribos que andam dispersa saúde. Então você vê que a pessoa de Cristo é muito importante. Então fica claro, portanto, né, que Jesus Cristo ele é totalmente homem, né, e totalmente o quê? Totalmente Deus. E isso unido o quê? Em uma só pessoa, né? Nós temos também um outro ponto interessante que é sobre a preexistência de Cristo, que já preexistia antes, né? Fortemente relacionado à divindade de Cristo está o que? O ensino, né, acerca da sua preexistência e eternidade, né? Os textos que servem, né, para essa doutrina são muitos. Olha o que diz Miqueias. Vamos Isaías. Isaías. Livro do profeta Isaías. Vou deixar Miqueias para lá. Vamos ler o livro de Isaías. Isaías, capítulo 5. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então você vê que a preexistência de Cristo é aqui, né, ensinada, tanto a sua preexistência como também a sua eternidade, né? O caráter de Jesus também, um outro ponto muito importante, né, a nos determos aqui sobre o caráter, né, sobre o caráter de Jesus,
sobre o caráter de Jesus, nós temos alguns pontos, alguns aspectos do caráter de Jesus muito importantes também. Por exemplo, a santidade. Ele é sem pecado. Né? João 8,46 vai dizer isso pra gente, 1 de João 3,5 diz isso pra gente. Né? E ele é absolutamente o quê? Absolutamente puro. Né? A Bíblia ensina que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Né? Amor. Né? Inúmeras passagens bíblicas, né, falam, né, a respeito do amor de Jesus, né, bem como aí dos seus objetos, né, o Pai, amor à igreja, amor aos crentes em particular, amor aos seus inimigos. Constantemente Jesus estava ali demonstrando amor. Né? Esse Jesus de Nazaré, né, sem dinheiro nem armas, né, ele conquistou o quê? Conquistou mais milhões de pessoas do que Alexandre, César, ou Maomé, ou até mesmo Napoleão, ou outros homens conhecidos por aí. Né? Jesus, também a ele é atribuída a questão da mansidão. Jesus era manso, né? Isto é, ele mantinha, né, uma atitude contrária à aspereza. Né? Ele tratava as pessoas com brandura, com docilidade. Né? Isso não significa, porém, é claro, né, que eventualmente ele não lidasse com o pecado de forma severa e rigorosa. Né? A ele também são atribuídos a questão de humildade. Né? Jesus não era arrogante ou orgulhoso. Né? A sua humildade ela é expressa, inclusive, né, no modo como ele se submeteu ao Pai e dependeu dele para tudo. Né? Ele se submeteu à vontade do Pai e dependia do Pai. Por isso, constantemente, nós vemos Jesus o quê? Em vigília de oração, buscando ao Senhor, né, reclusivo, ele sozinho, ele e o Pai, em oração. Né? Um outro ponto importante também é a questão da obra de Cristo. Né? O autoesvaziamento de Cristo. Né? O autoesvaziamento, né, conhecido na teologia como kenosis, né, é uma expressão que aponta aí, né, para a disposição humilde, né, presente no Senhor, que é de abrir mão de maneira voluntária da sua glória celestial, de todas as suas prerrogativas divinas, né, enquanto esteve neste mundo, assumindo assim o que? Uma forma de servo, sendo obediente, como vai dizer a Bíblia, tão obediente que até a morte de cruz. Né? E tudo isso o que? Por amor aos perdidos. Né? E o texto principal que trata sobre a kenosis é Filipenses, capítulo 2. Abra comigo lá em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte, aqui o apóstolo Paulo ensinando, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, né? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando o que? A forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha o 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então você nota, né, que o ensino é o que? Que esse ensino é uma das principais bases doutrinárias para quê? Para a unidade cristã e para a convivência humilde, pacífica e não egoísta, né, entre os membros da igreja de Deus, porque é o mesmo sentimento que houve nele, deve haver em mim, deve haver em você. Né? Não é aquele, né, sentimento de estar nem de inferioridade, nem também de superioridade, mas de nos colocarmos, né, predispostos a estar a servir ao outro como ele veio, né, servir. Porque ele deixou toda a sua glória, né, ele esvaziou dela, né, ele deixou de lado as suas prerrogativas, não abriu mão dela, mas deixou de lado as suas prerrogativas. Isso é a kenosis, né, então ele é gerado pelo Espírito Santo, ele nasce e ali ele vem e se dispõe plenamente, se submete à vontade do Pai, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por você. A obra, né, redentora de Jesus Cristo, essa obra redentora de Cristo, ela envolve especialmente o quê? A sua morte e a sua ressurreição. Não somos salvos pelos ensinos, pela doutrina, pelos milagres, pelas parábolas de Jesus, pelo seu modo de vida. Nós somos salvos pela morte e ressurreição de Cristo. Isso é importante para a gente.
né? Não que os outros assuntos não sejam, mas nós somos salvos pela morte e pela ressurreição de Cristo, né? A Bíblia ensina que a morte de Cristo, que ela abrangiu diversos aspectos, né? Nós, por exemplo, né, nós temos que a morte de Cristo, ela tem uma qualidade pré-determinada, né? Isso significa o quê? Que ela foi planejada com antecedência. Foi para isso que ele veio, né? Foi para isso que ele veio. Olha o que diz Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, 7, 3, 2. Atos, capítulo 2, versículo 23. Atos 2, 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, né? Então você vê que ela foi planejada com antecedência. Deus não foi pego de surpresa, estava tudo pré-determinado que na agenda de Deus. Por quê? Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Nós vemos também que ela foi o que, né, voluntária, né? A obra de Cristo, a qualidade que dá ela, que ela foi voluntária. Isso o que significa o quê? Que foi por livre escolha, né? Jesus disse que eu dou a minha vida pelas ovelhas, né? Ninguém atira de mim, mas eu a dou pelos meus amigos, pela igreja, pelas ovelhas, né? João, capítulo 10. Se eu não me engano, parece que é isso mesmo que ele vai falar. João, capítulo 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento ele recebeu de quem? Seu Pai. Então você vê que foi uma livre escolha, uma morte voluntária. Também ela é a obra de Cristo, ela é vicária. Ou seja, significa que ela foi em favor dos outros. Não em favor de si próprio, mas foi em favor dos outros. Primeira de Pedro. Primeira Epístola Universal de Pedro. Olha só, primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 3. E o versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha só. Então, essa morte vicária significa que ele morreu em favor dos outros. Também é uma morte sacrificial. A obra redentora de Cristo ela foi sacrificial. Isso que ele foi como sacrifício pelo pecado, né? 1 Coríntios 5, 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7, vai expressar muito bem isso pra gente. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Também, então, ou seja, é um sacrifício, foi sacrificial, morreu como sacrifício pelo pecado, né? Aquilo que eu e você não tínhamos condições de oferecer, Cristo ofereceu por nós como sacrifício vicário, sacrificial, né? E também foi uma obra expiatória, ou seja, isso significa que foi o que? Como consequência da culpa, né? Olha Gálatas capítulo 3. Antes de Efésios, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição por nós, né? Também a obra redentora de Cristo ela é uma obra propiciatória, ou seja, né, satisfez as exigências de Deus.
né? A justiça requeria que o pecador morresse quando ele pecasse, porque o resultado do pecado é a morte. A morte, né, é o salário do pecado. Então, já havia de satisfazer as exigências de Deus. Como? Então Jesus, ele foi, né, a obra dele foi uma obra propiciatória, que satisfez as exigências, né, ali de Deus. 1 de João vai dizer isso pra gente. Primeira epístola de João, capítulo 2. 1 de João 2 e o versículo 2 também. 1 de João 2:2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. 4:10. Nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a morte de Cristo, ela satisfez as exigências de Deus. Aquilo que a justiça de Deus requeria, Cristo satisfez ela na cruz do Calvário. Também a obra redentora de Cristo foi uma obra redentora, né? Isso significa que Ele resgatou, né? Nos resgatou por meio de um pagamento, né? Mateus 20 vai dizer isso para a gente. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então, é uma obra redentora e também é uma obra substitutiva. Ou seja, ele morreu em lugar de outros. Morreu no meu e morreu no seu lugar. 1 de Pedro, novamente. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes o quê? Fostes sarados. Não é? Fostes sarados. Então, o que? Uma morte substitutiva. Morreu em lugar de outro. Morreu no meu e no seu lugar. E não foi no madeiro, mas recebeu no seu corpo. Foi no seu corpo. Né? Tem um hino, né, que diz que, né, na cruz só tinha madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. É um hino completamente errado, equivocado. Porque os nossos pecados não estavam no madeiro, mas estavam no corpo de Cristo. Cristo recebeu toda a penalidade da lei de Deus por causa dos nossos pecados e recebeu nele. Toda a ira de Deus foi jogada em Cristo Jesus, derramada sobre ele, para pagar, para aplacar, para satisfazer a justiça de Deus. Né? A morte de Cristo, ela tem um efeito retroativo também. Ou seja, ela faz expiação pelos pecados cometidos pelos crentes do Antigo Testamento, porque essa o que? Era a esperança de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os sacerdotes, né, os reis, que tinham essa esperança na pessoa do Messias. Né? E um outro ponto marcando que após Jesus morrer e ser sepultado, né, Jesus ele ressuscita dentre os mortos. Né? E a ressurreição do Senhor Jesus é o ensino central da fé cristã. Né? E a sua negação, quando negamos que Jesus Cristo ele ressuscitou, é a destruição completa do cristianismo. Paulo vai dizer, porque se nós negamos que Cristo então não ressuscitou, então é vã a nossa fé e nós somos impostores, estamos mentindo para vocês. Mas Cristo ele ressuscitou. Ele está vivo, está sentado desse Deus intercedendo por mim e por você. Em breve ele virá para nos buscar. Né? Nós temos algumas listas, né? A Bíblia diz que vai trazer alguns resultados. A Bíblia vai ensinar para a gente alguns resultados que a ressurreição de Cristo ela produziu. Né? Um dos resultados é que ela confirmou a divindade de Jesus. Né? Romanos 1:4 vai dizer isso. Romanos 1:4. Ressuscitado com poder, pelo poder do Espírito Santo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A ressurreição dele confirmou que ele era divino. Né?
serviu também, a ressurreição serviu também como garantia o que? Da justificação dos crentes. Um pouco mais à frente aqui, ó, Romanos 4, 25, 25 ou 26, não, 25, né? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou o que? Para a nossa justificação. Então a ressurreição de Jesus Cristo garante a nossa justificação. Nós somos justos diante de Deus. E forneceu também o que? A base para a certeza do que? Da ressurreição futura de todos os cristãos. Porque se Cristo não ressuscitou, então não há por que acreditar que nós também seremos ressuscitados em breve, não é? Mas como Cristo ressuscitou, Cristo é a garantia, Ele é as primícias, né? Ele é o primeiro para dar exemplo que nós também seremos ressuscitados, né? Então, o texto bíblico clássico acerca da ressurreição, você pode ver isso, né? Com tanto de Cristo como dos crentes. Você pode ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Né? Paulo vai validar isso lá, ele vai defender que Cristo ressuscitou, automaticamente nós também vamos de ressuscitar também. Né? A ascensão de Cristo, né, que é um outro ponto também importante, né, e o seu ministério presente hoje, né, após ressuscitar, né, Cristo foi assunto aos céus, ou seja, né, ele subiu aos céus, né, físico e visivelmente, né? Então, ele subiu no corpo físico, sem sangue, né, mas subiu no corpo físico e visivelmente, né? Todos puderam ver, né? E os fatores que mostram, que é o padrão que marcará também o que? A sua segunda vinda, da mesma forma que ele foi, ele também há de vir, né? O livro de Atos vai dizer isso para a gente. Nas alturas, o Senhor Jesus ele se assentou à direita de Deus Pai, e hoje ele está como sumo sacerdote, continua que intercedendo por nós. E o que? Ele aguarda o que? O dia designado para o seu retorno a este mundo, né? Que é o dia do arrebatamento da igreja, né? Que é onde ele, né, ele está assentado hoje, à direita de Deus, ele realiza algumas obras, ainda hoje, por exemplo, a ministração sacerdotal em prol da igreja, né? Compadecendo-se dela, intercedendo por ela. Então ele está como sumo sacerdote à direita de Deus, intercedendo por nós, intercedendo pela igreja, né? Ele concedeu, né, a concessão de dons ao seu povo. Quando ele sobe aos céus, ele intercede ao Pai que envia o Espírito Santo, né, que envia, né, que conceda dons espirituais aos homens, né? Porque quando ele sobe, ele leva cativo o cativeiro e concede o quê? Dons aos homens. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? É o exercício da soberania, né, sobre a igreja, né? Ele exerce soberania total sobre a igreja, sobre todo o universo físico e também espiritual, né? Porque a ele foi dado todo o poder, né? Tanto de direito como também por legalidade, também por conquista, né? Ele sustenta, é a sustentação de toda a criação, né? Colossenses vai ensinar isso para a gente. Então ele está lá, sustentando a criação, o ministério sacerdotal intercedendo por nós, também concedendo dons à igreja, né? E ele é soberano sobre a igreja física e espiritual, né? Nós temos também uma coisa interessante sobre, né, sobre algumas profecias, né, que foram cumpridas sobre Jesus. As profecias que foram cumpridas, sobre Jesus, né? Nós temos algumas profecias, por exemplo, ele teria um predecessor, né? Isaías 40, verso 3 vai dizer isso, né? A voz que clama no deserto, falando ali sobre, né, o ministério, o ofício ali de João o Batista, o seu primo, né? Ele viria, né, viria como menino. Nós lemos isso, o menino se nos deu. Lucas vai afirmar isso pra gente. Nasceria de uma virgem, né? Isaías 7,14 diz isso pra gente. Mateus vai, né, dizer que isso se cumpriu, né? Ele seria da linhagem davídica, né? Ele viria da linhagem de Davi, né? O profeta Samuel, né? Segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2 vai dizer isso. E Mateus vai confirmar que ele nasceu aí da linhagem de Davi, né? O Antigo Testamento vai dizer que ele nasceria em Belém, né? Miqueias capítulo 5 vai dizer isso. Mateus capítulo 2 diz para que se cumprisse o que foi dito pelo, né, pelo profeta, que nasceria em Belém, né? Ele iria para o Egito, né? O livro do profeta Oséias, né, ele vai dizer isso, que ele iria para o Egito, né? Do Egito chamei meu filho. Mateus vai confirmar essa profecia,
Ele moraria o que? Em Cafarnaum, né? Isaías capítulo 9 vai dizer isso. Mateus vai confirmar, porque Jesus vai fazer de Cafarnaum uma espécie de quartel-general, onde ele vai realizar, né, vários ensinos e muitos milagres ali na região de Cafarnaum, né? Ele teria um ministério de consolo e de libertação, né? Isaías 61 vai falar sobre isso. Lucas capítulo 4 vai confirmar, quando ele vai ler, né, ele é dado ali o rolo do profeta Isaías para ler, ele vai dizer que hoje se cumpriu essas escrituras a meu respeito, né? E sobre ele foi ali dado, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu, né? Então ele vai dizer que isso ali se cumpriu diante dos olhos daqueles que estavam ali. Ele teria o que? Um ministério de curas, né? Principalmente o Isaías 53 vai falar sobre isso, né? E Mateus vai confirmar isso, né? Ele evitaria alardear o seu ministério, né? Isaías vai falar sobre isso e Mateus vai falar que isso é verdade. Ele ensinaria por parábolas, né? O Salmo 78 vai falar isso. Mateus vai confirmar, e você conhece muito bem que Jesus sempre falou por parábolas, né? Ele entraria em Jerusalém montado num jumento, né? Isso é a profecia de Zacarias 9:9, né? E Mateus 21 vai dizer que ele entrou, né, montado num jumento, né, que ele seria traído por alguém, né, bem próximo dele. O Salmo 41 vai dizer isso, né? E lá nós temos esse cumprimento, né? Ele seria entregue por 30 moedas de pratas. Zacarias capítulo 11 vai falar sobre isso, e lá Mateus vai confirmar que ele foi vendido por 30 moedas de pratas, né? Ele seria rejeitado, humilhado, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, não deram crédito para ele, né? Ele teria as mãos e os pés perfurados, e isso está lá no Salmo 22, né? E João vai confirmar isso para a gente, né? Que ele seria traspassado, né? Zacarias capítulo 12 e João capítulo 19 vai confirmar isso para a gente, né? Vai dizer também que os seus ossos não seriam quebrados, né? Como está lá no Salmo 34, né? E João 19 vai confirmar isso para a gente, né? Repartiriam suas vestes, lançariam sorte sobre elas, né? Gênesis, né? Salmo 22 vai falar sobre isso. É confirmado para a gente quando os soldados lançam sorte lá sobre a túnica de Jesus, né? Ele seria ferido, né, em sua obra de redenção, né? Então ele seria ferido em sua obra de derrotar Satanás. Isso está lá em Gênesis 3:15, né? E tal. Quando ele pisaria e ela feriria o seu calcanhar. Colossenses capítulo 2 vai confirmar isso para a gente, né? Ele clamaria ao Pai na hora da morte, né? O Salmo capítulo 22, né? Por quem me desamparaste, né? Ele clamaria ao Pai na morte. Mateus capítulo 27 confirma isso para a gente. Ele morreria entre malfeitores. Isaías 53 diz isso para a gente, né? Seu sepultamento seria provido por um rico, está lá, né? Isaías 53 também, né? Ele ressuscitaria e veria o que é o resultado da sua obra e ficaria feliz. Também aonde? Isaías 53, e isso cumpre aonde? Em Lucas capítulo 24, né? Famílias de toda a terra seriam abençoadas, né, por meio dele, como descendente o quê? De Abraão. E isso está lá em Gênesis capítulo 12. E na sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. E isso se cumpre o que? Lá em Gálatas capítulo 3. Né? As inúmeras profecias relacionadas ao reino terreno de Cristo, né, ao milênio, só terão o que? O cumprimento literal que em sua segunda vinda. Né? E entre as profecias nós temos, né, ali o que? Que ele vai matar o anticristo, né, e os seus seguidores antes o que? De estabelecer o reino milenar. Né? Isso é assunto para escatologia, mas só para dar um vislumbre aqui, né? Ele se colocará sobre o Monte das Oliveiras, provendo aí, né, o livramento para Jerusalém, né, quando esta é invadida pelas nações aí organizadas pelo anticristo, né, chefiadas por Satanás, né? Então ele vem, pisa os seus pés ali, ele salva Israel naquele momento de ser completamente trucidados, né? Ele se colocará, ele será ali, né, ele será chorado pela nação de Israel ao ver ele vindo, né, que se converterá a ele de maneira nacional, né? Então alguns judeus se convertem, mas essa conversão será uma conversão nacional,
né? Ele julgará as nações, separando ali os bodes das ovelhas, né? Definindo assim, né, quem entrará no reino, né? E aqui é uma coisa interessante, porque bodes e ovelhas, os bodes são aquelas nações que vão tratar o povo de Israel com escárnio, com indiferença, vão até mesmo maltratar o povo de Israel nesse tempo. Já as ovelhas são aqueles povos, nações que vão, né, dar asilo, vai dar, né, vai tentar cuidar, né, vai tentar guardar, proteger Israel dessa grande perseguição. Esses são as ovelhas. E os bodes são aqueles que vão, né, contra Israel, querer mesmo seu extermínio, não é? E uma outra coisa interessante também é que ele se assentará sobre o trono de Davi, né? Durante 1000 anos ele vai reinar ali no trono de Davi. Ele reinará o que em Jerusalém, e nessa época vai desfrutar de uma paz perfeita, né? Que é ansiava até hoje, né? Ele vai inaugurar um reino mundial de paz, de justiça e de conhecimento do Senhor, né? Ele governará em meio que fartura, prosperidade, né? E ele reinará literalmente o que? Por 1000 anos. 1000 anos literal. No final desses 1000 anos ele vai entregar o reino ao Pai, né? E ele fará o que? Novos céus e nova terra. E ele se assentará para sempre ao lado do Pai aí na Nova Jerusalém, né? Isso é muito importante para a gente, né? E também, estamos quase encerrando, a gente fala também sobre alguns cuidados e alguns venenos que nós temos hoje em dia. Por exemplo, o liberalismo teológico. Liberalismo teológico, espiritismo. Né? O liberalismo teológico ensina o quê? Que Jesus se aproximou, né? O liberalismo teológico ele vai ensinar que Jesus se aproximou ao máximo do ideal divino, né, para a humanidade, né? Mas que não pode ser considerado Deus manifesto em forma humana. Ele foi um ser humano, muito humano. Ele, né, assim, ele chegou ao ideal divino que o que o divino tinha para a humanidade, Jesus ele conseguiu alcançar, mas nem por isso ele é considerado como Deus manifesto em forma humana, né? A sua personalidade sublime, singular, incutiu o que seus seguidores a crença no Cristo da fé, né? Capaz o que de grandes milagres, né? Nesse aspecto, né? Muito diferente do Jesus histórico, né? Então você tem o Cristo da fé e tem o Cristo histórico, né? Tem dois aí, né? Dois contrassensos muito aí, dois extremos muito perigosos, né? Que o Cristo da fé é uma pessoa que alcançou um ideal, mas que não é Deus. E o Cristo histórico vai dizer que ele foi um homem assim perfeito, de verdade, né? Que pode ser provado pela história, realmente existiu, né? Muito diferente, né? Então, a sua ressurreição foi apenas um mito, né? E não um evento ocorrido no tempo e no espaço. Ou seja, Cristo está vivo aonde? Nos nossos corações, no coração do discípulo, né? A sua moral, o seu ensino, continua vivo aonde? Em nós, no nosso coração. Nós vamos dar prosseguimento. Nisso consiste. Não que literalmente ele ressuscitou dos mortos, coisa que é impossível, né? Mas que ele está vivo aqui no nosso coração. Isso aí é o Cristo da fé, né? E tem também um outro perigo também, que é o espiritismo. O espiritismo defende que Cristo ele não é o Filho de Deus encarnado, né, que veio ao mundo para salvar o homem do pecado e da perdição, né? O espiritismo não acredita no céu ou no inferno, né? Não sei se você sabe disso, né? Segundo os espíritas, né, Jesus é somente um espírito evoluído que serve de guia para as pessoas, né? Sendo que todos podem aí, de alguma forma chegar ao mesmo nível dele, né? Evoluindo por meio de sucessivas reencarnações, né? Surpreendentemente, os espíritos afirmam, né, que as suas doutrinas elas são baseadas nos ensinos de Jesus. Por isso que o Evangelho, o Espírito é um Evangelho, né, é uma réplica, né, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, um contrassenso muito grande, né? As testemunhas de Jeová, elas afirmam que Jesus não é divino, né, mas sim uma criatura especial de Deus, né? De acordo com essa seita, né, a criação de Jesus ocorreu antes, né, de todas as coisas. Ele viveu como uma criatura espiritual no céu até o dia que ele nasceu em Belém, né? E os mestres dessa religião, eles ensinam que Jesus morreu e ressuscitou para resgatar o homem, mas o seu sacrifício, né, foi somente humano, né? Então, porque eles não creem que Jesus é Deus, então as testemunhas de Jeová não adoram Jesus como Deus,
né? Então não tem nenhum valor redentivo a morte de Cristo para os testemunhos de Jeová. E você tem também as religiões orientais e a nova era, né? Creem na divindade de todos os homens, né? Tudo mais que existe no universo, né? Tudo para eles é Deus, né? Então logo, para essa seita, né, não existe diferença entre Jesus e os outros seres humanos, né? Todos têm uma centelha divina neles, né? Diz ainda que Cristo ele foi mais um mestre iluminado, né? Assim como muitos outros, né? E que ele tinha uma consciência de sua divindade, né? Algo que todas as pessoas deveriam ter, essa consciência de ser divino, de pertencer à divindade, de ser um Deus, né? Isso é um perigo muito grande, né? Muitos adeptos da religião da Nova Era, né, dizem que Jesus ele passou seus anos de obscuridade, né, dos 12 aos 30 anos na Índia, né, ou mesmo no Tibete. Ele estava ali, né, adquirindo iluminação junto com os monges budistas, né? Isso é um absurdo, né? Não temos, né, provas disso, né, históricas, nada, né, que possa relatar que Jesus esteve na Índia, né? Isso é um absurdo, é uma heresia, né? Mas que Deus em Cristo possa abençoar a vida dos irmãos. Vamos terminar por aqui para não ser muito extenso, né? Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos. É apenas uma síntese dessa doutrina que é tão vasta, tão maravilhosa, né? Quero desafiar você a ler mais, a pesquisar mais, a deixar aí o seu comentário, alguma coisa que você não concordou, né? Se coloque aí, estamos aí para aprender também com os irmãos, né? Quero ser humilde na medida possível, se houver algum erro doutrinário, né? Mas estamos aí para servir da melhor maneira possível. Deus te abençoe tremendamente, a você que é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe. Você que ainda não é, se inscreva no nosso canal, viu? Compartilhe aí, né, o nosso canal, esse vídeo com demais pessoas, e que Deus em Cristo possa te abençoar até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Valeu?